Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Este é o canal de Curiosidades Bíblicas. Hoje vamos falar sobre o apóstolo Pedro, mais especificamente sobre o dia em que Deus o fez invisível. Pedro foi um dos principais discípulos de Cristo e também um dos mais íntimos. Tanto que em certas ocasiões na Bíblia, Jesus o chamou particularmente para presenciar determinados eventos, junto com Tiago e João, dando a entender que Pedro era um dos mais próximos do Mestre. No entanto, examinando as Escrituras, percebemos que Pedro não era perfeito, na verdade, estava cercado de falhas, ao mesmo tempo que podia ter percepções espirituais e revelações vindas de Deus, como quando Jesus perguntou em Mateus 16:15 ao 16 quem os discípulos diziam que ele era. E Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus foi muito claro ao dizer que quem havia revelado isso a Pedro foi Deus. Quando Jesus disse aos judeus que quem não participa de sua carne e sangue não tem vida em si mesmo, muitos discípulos deixaram de segui-lo. Então, Jesus perguntou aos 12 se eles também queriam ir embora. Mas Pedro respondeu em João 6,68. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Mas o mesmo Pedro que às vezes parecia espiritual, outras vezes mostrava-se um homem falho e sujeito a erros, como qualquer ser humano comum. Como no caso em que tentou desmotivar Jesus a aceitar a cruz, conforme Mateus 16:22, ou quando negou Jesus 3 vezes, como em Lucas 22:57. Mas esse Pedro, que tinha falhas, tornou-se um grande apóstolo, que abandonou tudo para servir ao Senhor Jesus. Embora Paulo fosse considerado o apóstolo dos gentios, na verdade o primeiro a levar as palavras aos gentios foi Pedro. Mas vamos ao tema do vídeo, em que Pedro ficou invisível. Vamos contextualizar a história em Atos, capítulo 12. Herodes perseguiu alguns da igreja e mandou matar Tiago, irmão de João, à espada. Isso agradou aos judeus. Paralelamente, Herodes mandou prender Pedro com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, com o objetivo de matá-lo, a fim de agradar aos judeus. Mas em Atos 12:5 revela-se que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, algo que nos mostra o poder sobrenatural da oração e a percepção espiritual da igreja primitiva. É como se eles percebessem que tinham perdido um líder, Tiago, e que não estavam dispostos a perder outro, no caso, Pedro, e intercederam por ele a Deus. E sim, Deus ouviu as orações. Em Atos 12:7, a Bíblia diz que apareceu um anjo da parte de Deus, que iluminou a cela, acordou Pedro e disse para ele calçar as sandálias, colocar sua capa e segui-lo. Pedro fez, e ao se colocar de pé, as algemas caíram de suas mãos de forma sobrenatural. Tudo o que aconteceu foi tão extraordinário que Pedro achava que o que estava acontecendo não era real, mas achava que era uma visão. Pedro ficou invisível. A Bíblia diz em Atos 12:10 que passaram pelo primeiro e segundo posto da guarda, o que dá para entender que Pedro passou pelos sentinelas, pelo posto de vigia, e ninguém o viu, dando a entender pelas Escrituras que Deus fez Pedro ficar invisível, pelo menos aos olhos dos soldados. Depois disso, foram para um portão de ferro que dá para a rua, e assim como um portão elétrico, ele se abriu automaticamente. Só depois disso que Pedro percebeu que tudo era real e que não se tratava apenas de uma visão. Esta passagem nos mostra o cuidado que Deus tem com os seus, de tal modo que anula o poder do fogo, como na história da fornalha ardente, anula o instinto animal, como no caso dos leões que ficaram com Daniel na cova e não o atacaram, e faz um homem de Deus ficar invisível. E aí, deixem comentários. Vocês sabiam que Pedro tinha ficado invisível? Gostaram do vídeo? Não se esqueçam de compartilhar, deixar seu like e se não são inscritos, se inscrevam e ativem o sino de notificação. Se tiverem sugestões de vídeo, deixem nos comentários. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.